da Atena, é real. É bem verdadeiro isso. Acho que as coisas de não encontrar palavras fazem parte desses momentos que acontecem, né? É claro que eu tinha ali amigos pessoais, né? Mas nesse momento antes de falar dos amigos pessoais, e você estava falando muito bem de um deles, que foi também muito chegado a mim, eu acho que essa tragédia, né, ela afeta, inclusive o pessoal da Bolívia, né, que tem familiares, já que tinha também o piloto e todos os comissários eram de lá, mas a família dos jornalistas, né, que estavam lá, dos jogadores, e aí você falou em viagens, quantas vezes nós nos encontramos nesses campos do mundo inteiro, né, você de repórter, eu jogador, quantas vezes nós não pegamos um avião, né, e a gente fica pensando o seguinte, quando um avião cai, né, a gente cai junto, na realidade, pois quantas vezes nós vimos os sonhos começar dentro de um avião, né? Quando a gente viajava para você fazer uma bela reportagem, que era muito costumeiro isso da tua parte, ou eu lá tentar fazer uma boa partida e jogar bem na seleção, né? Então a viagem era sempre esperada, né? Às vezes tinha assinatura de contrato dentro do avião, né? Então o avião ele representa para quem usava ele de meio de transporte pela nossa profissão, ele representa uma série de coisas, né? Porque eles saem com os objetivos, né? No caso da Chapecoense, com o objetivo de conseguir esse título maravilhoso, né? Então, você via a manifestação dos jogadores felizes, uma cidade, né, vibrante, e eu falo com muito carinho de Chapecó, porque eu nasci em Abelardo Luz, que é rigorosamente ao lado de Chapecó, né? Eu saí de lá com 1 ano e meio só, então, mas sinto, né, muito próximo de mim, porque mesmo que eu tenha nascido e saído muito rápido, eu sempre faço questão de dizer que nasci naquela redondeza ali, porque sempre fui bem tratado quando fui para Santa Catarina, e tenho uma dor muito grande nesse momento, quando eu tenho que falar quando a gente tão sofrida, né? Eu acho que nesse é o momento que a gente tem que vestir, assim, eu diria assim, a camisa da solidariedade, né? Hoje nós todos torcemos para a Chapecoense, todo mundo torce para a Chapecoense, e a gente fica sempre na expectativa agora de cuidar das pessoas que lá estão, né? Dos familiares, né? Dos parentes. E, evidentemente, eu acho que a Chapecoense está todo mundo fazendo o que é possível para dar um pouquinho de conforto. Eu hoje, por exemplo, Datena, de manhã eu tive alguma dificuldade de ligar para o Paixão. Paulo Paixão foi meu auxiliar no esporte, meu preparador físico. Você fica assim, o que eu vou dizer Paulo Paixão, né? Já tinha perdido um filho lá atrás, agora perde o outro filho no momento espetacular da vida dele como profissional, o filho do Anderson, que é o preparador físico da Chapecoense, neto do Paixão, que hoje estava fazendo 10 anos. Então essas coisas nos deixam, assim, às vezes, sem condições de imaginar o que a vida nos espera no momento que eu desligar o telefone contigo, né? E por isso que eu acho que a grande sacanagem da vida é a morte, sabe? A grande sacanagem da vida é a morte. Aí me lembro do Mário Sérgio, irmão, né? Que eu fui buscar lá na Argentina para ajudar a gente a ser campeão brasileiro em 79. Aí me lembro do Caio, treinador, que na semana passada, na quinta-feira, depois da classificação brilhante da chapa para as finais, eu mandei um WhatsApp para ele dizendo: pô, meu amigo, parabéns, vamos que vamos. E ele respondeu imediatamente: pô, que bom que você está torcendo para a gente e vamos que vamos. Quer dizer, aí menos de uma semana a gente tem a notícia. Então tem coisas que a gente custa um pouquinho a cair a ficha. São coisas que não dá para administrar, né? Não tem como administrar, a não ser torcer para que as pessoas sejam fortes nesse momento. Paulo, eu estou olhando aqui a imagem, não estou acreditando. Eu realmente não estou atônito. Eu não sei se você já estava ouvindo quando eu falei com o Paixão. Falei com o Paixão. Não vi. O senhor chegou a ouvir, não chegou? Não vi, eu liguei para ele, ele não atendeu, deixei uma mensagem para ele dizendo Pois mas eu falei com o Paixão logo depois da queda do avião. Ele já sabia praticamente que o filho estava morto. Ele já sabia. A entrevista dele foi uma das mais emocionantes, viu, Paulo? Foi uma das mais emocionantes porque ele fala exatamente o seguinte: ô Datena, eu não posso individualizar a frase dele, representa bem o homem que ele foi e continua sendo, e o fruto não cai longe da árvore, o filho devia ser assim. Representa bem esse cara que você falou, que você teve até dificuldade em falar com ele, mas eu falei e ele falou assim: Datena, em que pese a notícia ser muito ruim, eu não posso individualizar a minha dor sabendo que tem tantas famílias enlutadas porque perderam os seus familiares.
Olha o que o Paixão falou. E ele foi até o fim nessa linha de raciocínio e ele encerra a entrevista dizendo assim: eu espero que o Anderson esteja bem. Se não estiver, que a gente continue seguindo a vida. E como você disse, eu já havia comentado aqui que ele tinha perdido um filho de câncer não faz muito tempo. Mas você vê quem era o Paixão. Essas pessoas todas, está aparecendo a imagem do Caio aqui, essas pessoas todas, o Caio jogou muita bola, fazia dupla de ataque com o Cuca. Essas pessoas eram pessoas especiais. O Mário Sérgio, além de ser um jogador excepcional, era um cara tão desprendido, tão genial. Então, eram pessoas especiais. Mas, além das pessoas especiais que se perderam nesse voo, diz bem o Paulo Roberto Falcão, né? A gente também sente a mesma tragédia pelos tripulantes, pelos outros integrantes da delegação, né? E tinha lá, desde gente jovem pra caramba, até o presidente da Federação Catarinense, que é um dos dirigentes mais antigos do futebol brasileiro. Você falou do Paulo Paixão, quando eu liguei para ele, ele não atendeu, eu deixei um recado para ele, né? Mas assim, ele fez uma frase que eu acho extraordinária numa entrevista aqui em Porto Alegre. Ele disse simplesmente o seguinte: para dizer a frase que ele disse, olha, tem que estar muito bem. Ele disse assim: eu não posso me queixar de Deus. Olha a profundidade disso no dia que morre o filho dele, né? Isso tem que ter uma capacidade de absorver dores que é difícil. E o mesmo que você disse o Branco, que a gente vai ouvir daqui a pouco. Ele falou assim: Datena, a gente vive em cima de avião, para baixo, para cima. Mesma coisa que você falou. Porque é glamourizada a vida do jogador. Olha, o cara ganha muito, olha, o cara é o fulano, olha, o cara... até de imprensa, esses caras vão em cada lugar e tal. Mas é uma profissão de altíssimo risco mesmo, viu? Porque você está em cima dessas aeronaves, às vezes é uma aeronave de última geração, mas cai do mesmo jeito que uma chimbica, cai do mesmo jeito. Às vezes por problemas de mau uso, enfim, falha humana, chega a cair. Então, não é brincadeira, não. A gente vive mais voando, eu vivia, o Falcão viveu grande parte da vida dele, ainda vive, porque é técnico de futebol, mais voando do que no chão. E o Tom Jobim definia muito bem o que era o avião. O avião é o meio mais seguro, eu acho bacana pra caramba, só que o defeito é lá em cima e a oficina é aqui embaixo. E olha o que sobrou do avião. Ainda existir sobreviventes aqui, numa imagem como essa, imagem que chega da Reuters agora, esse tipo de imagem prova que milagres existem, porque sobraram ainda 5, 6 pessoas vivas. Falcão, é uma honra sempre falar com você. Você é uma das minhas referências, você é uma das referências do esporte brasileiro, você é um dos maiores vencedores, Falcão, do esporte brasileiro. Eu torço tanto para você como técnico, porque torço para você como pessoa e acho que o Brasil precisa de mais gente como você, que tanto representou bem o nosso esporte e nunca se falou um A da sua vida pessoal, nunca se disse nada de que você tenha prejudicado alguém. Quando o Paixão disse aqui, agora há pouco, viu, o Falcão, sim, que nós temos que aproveitar cada sol que nasce, cada gota de chuva, temos que aproveitar cada momento da vida. E não há coisa pior, não há pena maior, como eu disse aqui, de alguém perder o próprio filho. Quando o Paixão disse isso, eu tive uma vontade de sair correndo aqui, de dar um beijo na minha esposa, nos meus netos, nos meus filhos todos e aproveitar um pouco mais a vida, porque a vida é isso mesmo. Paulo Roberto, você que já foi o rei de Roma, já foi um dos maiores jogadores do mundo, reverenciado por tudo isso, acha também que, eu sei porque eu te conheço, que a vida é bem simples e a gente tem que aproveitá-la com muito amor, né, Paulo Roberto? É verdade. E ela é agora, né? Ela é agora. A vida, às vezes, ela é surpreendente, né? Pro lado bom e pro lado ruim. Infelizmente, era muito mais pro lado bom. Eu acho que nesse momento eu queria deixar meu abraço a você, que sempre tivemos uma relação, e se sabe, da admiração de anos, né? Que nós, embora não tenhamos falado seguidamente, mas eu tive a possibilidade de trabalhar com a tua filha na Fox, lá no período da Copa do Mundo, e certamente vi que também
tem muito de você, então meus parabéns, tá? Fica meu abraço e uma sincera dor, né, também aos familiares lá e torcedores, né, desse triste voo aí. E o resto, acho que o momento, o resto é silêncio, né, Betânia? Falcão, que você seja muito feliz, que tenha muita saúde, prosperidade, acima de tudo, saúde, e que saiba valorizar esses momentos da vida como você sempre fez. Você que chegou aos pontos mais altos da sua carreira esportiva, mas nunca perdeu o que você tem de melhor, que é a humildade. Um beijo grande, viu, Falcão? Beijo, até um grande abraço e faça o que for possível, né, nesse dia aí, nessa competente trabalho que você faz. Abraço. Muito obrigado, Paulo Roberto Falcão.